Bom dia, Lívia. Camila, Letícia, bom dia. Yasmin Santos, Matheus, bom dia. Ana Clara, bom dia. Pedro, bom dia. Pedro, sexta-feira eu não mexi com você. Você que foi o herói que achou a cachorrinha da Adriana, né? A Tuca. Que bom, viu? Obrigada. A Adriana estava tão triste. Pois é, nossa, ela estava até chorando, contando, viu? Você não sabe a felicidade que você fez para ela, que você trouxe para ela e para o Mendão. Tão bom, né? Poder ajudar as pessoas. Meninos, eu vou corrigir o em classe de vocês que eu passei sexta-feira. Página 391, 392. Vocês desculpem aí o atraso aí, pelas minhas contas aqui, eu atrasei 3 minutos para entrar. Tive um probleminha aqui na internet minha. Página 391, tá? O em classe. Yasmin, bom dia. A Larissa, eu acho que eu já mexi. A nossa aula hoje já é a aula 57, tá? Nós vamos corrigir aquela parte lá de formações florestadas que eu expliquei na sexta-feira, tá? Bom dia, Yasmin. A número 1 fala assim, ó. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó. Só de falar isso aqui, a gente já matou a charada, né? De qual formação florestada que é. Mas vamos ler o restante. São formações vegetais típicas desse bioma, em razão do processo de ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos naturais realizadas nas últimas décadas. Este bioma constitui-se naquele que guarda as maiores extensões da floresta nativa no Brasil, ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente cessado, né? O bioma que se refere é o bioma amazônico, né? A floresta amazônica, tá? Esse aí estava bem facinho da gente responder, né? A número 2 vai trazer aquela evolução da Mata Atlântica que a gente comentou aí durante a explicação, que fala assim, ó, a Mata Atlântica, que originalmente se estendia por todo o litoral brasileiro, do Ceará ao Rio Grande do Sul, hoje ostenta o triste título de uma das florestas mais devastadas do mundo. Aqui, ó, o que eu falei para vocês. Com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, hoje restam apenas 5% da vegetação original, como mostra a figura. Lembra que eu falei com vocês durante a explicação que aquele 7,9% que colocou lá no texto era muito otimismo, né? Então, dá quase 3% de diferença. A gente vai considerar os 5%. Então, aqui a gente tem o que seria a cobertura original até chegar aqui aos anos 2000. Lembrando que o grande fator que ajudou a preservar isso que restou da Mata Atlântica foi o relevo, tá? Aí fala, considerando as características históricas e geográficas do Brasil e a partir da análise das figuras, é correto afirmar que, né, a letra C, as atividades agrícolas, aliadas ao extrativismo vegetal, têm se constituído desde o período colonial na principal causa da devastação da Mata Atlântica, começando lá pelo pau-brasil, né, e passando por todos os outros ciclos econômicos, a Mata Atlântica foi sendo devastada. A número 3 também, só da gente bater o olho aqui, a gente já sabe qual bioma que é, não sabe? Né? Qual vegetação? Pinheiro de araucária, né? Aqui, ó, aquele que é invertido, né? Então é a mata de araucária. Aí pergunta para nós, identifique a formação vegetal apresentada e sua área de ocorrência original, né? Trata-se da floresta aciculifoliada, também conhecida como mata de araucária. Se fosse na prova, vocês poderiam colocar apenas mata de araucária, tá? Originalmente presente nas terras mais elevadas das regiões sul e sudeste do Brasil.
tá? Pessoal que chegou depois que eu dei bom dia aí para todo mundo, tá? Depois a letra B perguntou: considerando ao menos um fator de ordem física, explique por que essa formação tem ocorrência fora de sua área nuclear, né? O correto é que existisse essa formação de mata de araucária só nas áreas de clima subtropical. Mas a gente não aprendeu que quanto mais alto, mais frio? Então, as regiões serranas do Sudeste também vão apresentar este bioma, tá? Então, tá falando assim, ó, a ocorrência dessa formação fora da área subtropical do Sul é decorrente da altitude, portanto, das terras altas em outras regiões do país, como as regiões serranas do Sudeste. Lembra, né, que a vegetação ela é reflexo do clima e que um dos principais fatores que vão alterar aí o clima depois da latitude é a altitude, tá? Letra C. Identifique 3 das principais atividades econômicas que promoveram a substituição de tal formação vegetal. Vai ser principalmente, né, a devastação causada aí pela exploração madeireira e a produção de papel e celulose, tá? Aqui está falando bem grande, mas você pode falar resumido. Entre as atividades econômicas que contribuem para a devastação dessa mata ao longo da história do país, pode-se citar a exploração madeireira para dar sustento ao desenvolvimento da atividade industrial de papel, celulose e moveleira e a expansão de atividades agropastoris que ocupa a região originalmente. Então, você pode colocar, né, a exploração de madeira para a fabricação de papel, celulose e móveis e atividades agropastoris, né? Porque pode pôr agropecuária também, que não fica errado também não, que talvez seja mais fácil de guardar do que agropastoris, tá certinho? Posso mudar de tela? Tem alguém que precisa de tirar print das respostas aqui? Podemos mudar de tela? Tá ok? Ninguém precisa que espera, não? Então, nós vamos lá para o capítulo 17, falar aí das formações complexas, né? Que nós falamos aí das florestas. Agora nós vamos falar do Cerrado, do Pantanal, da Caatinga e das formações litorâneas e dos campos, tá certo? Então, aqui a gente continua, deixa eu falar a página para vocês. Continuamos aí na página 45, tá? Aqui, ó, formações complexas, é o item 3, é aqui que começa a nossa aula de hoje, tá? Eu quero que você escreva aqui para mim, que nós estamos numerando, né? A mata de araucária, aqui, ó, foi a número 4. Agora que o cerrado a gente vai chamar de número 5, tá? Desculpa, meninos. O cerrado, ele é um nome brasileiro para o bioma savana, né? Então, a savana brasileira recebe o nome de cerrado, tá? O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, tá? Perdendo aí apenas para a floresta amazônica, né? Então, aqui, ó, nós temos um mapa mostrando para nós, né, essa formação original do cerrado que predomina aqui nessas áreas centrais do Brasil, tá? E aí está perguntando aqui embaixo, vai falar para nós sobre as características do cerrado, tá? Então aqui, ó, tem uma foto, né, mostrando aqui como que são as árvores do cerrado. Lembrando que a gente classifica as plantas, né, as vegetações, em principalmente árvores, arbustos e herbáceas, né? O cerrado tem árvores de menor porte e arbustos, tá? A Yasmin está perguntando, Carol, no Cerrado seria possível ter animais de grande porte, como elefantes, girafas, animais da savana africana? Teoricamente, sim, Yasmin. Só que a nossa savana é um pouquinho diferente da savana africana, né? Mas, teoricamente, ele é mais espaçado, né? Porque foi aquela explicação, né, Yasmin Santos, que eu te dei na última aula, que não é possível ter esses grandes animais na floresta amazônica por as aves serem muito densas, muito próximas umas das outras. No Cerrado brasileiro, poderíamos ter grandes animais, sim, mas não temos, né? No Brasil, aqui, eu acho que o maior mamífero é a onça pintada, né? Os animais de grande porte não são muito grandes aqui no Brasil, vamos falar assim, né? Nós não temos, por exemplo, gorila, rinoceronte, hipopótamo, elefante, girafa, que são animais muito grandes, nós não temos no Brasil,
tá? A nossa biodiversidade vegetal é maior, né? A africana ela se destaca mais pela biodiversidade da fauna, né? Dos animais em si. Mas teoricamente a gente poderia sim, tá? A gente pode até dar uma pesquisada, que eu não sei te responder, porque a geografia cuida mais da vegetação, mas a gente pode dar uma pesquisada, né? Por que será que a gente não desenvolveu esses grandes animais aqui? Deve ter alguma explicação científica para isso, tá? A vegetação característica do cerrado no Brasil apresenta árvores com galhos retorcidos, cascas grossas e raízes profundas, além da ocorrência de muitos arbustos. A imagem é na paisagem da Serra do Cipó, em Minas Gerais, em 2014, tá? O cerrado é a segunda formação vegetal mais extensa do país, ocupava originalmente 25% do território brasileiro, mas a cada vez mais se observa a sua diminuição de suas áreas. Típica das áreas de clima tropical, com 2 estações bem marcadas, verão chuvoso e inverno seco, essa vegetação ocorre em quase todo o Brasil central. Eu coloquei aqui, gente, porque infelizmente, em geografia física, a gente vai dar de cara muito com isso, né? Da gente ter que saber nomes. Então, a vegetação do cerrado é uma vegetação tropófila. O que é isso? Né? Vem de tropical, tá? Então, ela é adaptada ao clima tropical, essas 2 estações, verão chuvoso e inverno seco, tá? Caracteriza pelo domínio de pequenas árvores, né? Lembrando que árvores aí é acima de 5 metros de altura, e arbustos bastante retorcidos, com cascas grossas, como a cortiça, tá? Gente, quando falar tronco retorcido e casca grossa, é cerrado, tá? Geralmente caducifolios, ou seja, que perdem as folhas durante uma época do ano, e com raízes profundas. Sua origem é uma incógnita. Alguns atribuem ao clima, com alternância dessas 2 estações durante o ano, outros ao solo ácido existente em suas áreas de ocorrência. Há ainda quem atribua a origem do cerrado à ação conjunta desses 2 fatores. Outro fator relevante é a ação humana, pois certos tipos de cerrado resultam da realização de queimadas sucessivas no mesmo local. Vocês já devem ter ouvido falar numa expressão chamada savanização da Amazônia. Não é? O que acontece? Com esses processos de queimadas que acontecem na Amazônia, eles vão transformando a floresta amazônica num cerrado. Tá? Então, há modificação aí do bioma. Por isso que fala que a ação do homem pode ser o cerrado pode ser, em certos casos, resultado dessa ação do homem, tá? Em escala mais ampla, o aproveitamento econômico do domínio do cerrado vem destruindo a vegetação natural para que ela seja viável para a prática da agricultura e agricultura comercial mecanizada. Nós podemos dizer, de maneira geral, que durante muito tempo os solos ácidos do cerrado foram uma proteção. Por quê? Porque não era possível plantar no cerrado devido ao solo ser ácido. Mas a partir de 1950, com a chamada Revolução Verde, que a gente ainda vai estudar, estou adorando a participação, viu, Yasmin? Adoro quando o aluno me pergunta. A Yasmin está perguntando, essa transformação pode ser ruim ou boa? Isso é ruim. Você está tirando um bioma natural e transformando ele em outra coisa, Yasmin, essa transformação é negativa, tá? Então, se você transforma a floresta amazônica em savana, tá? Isso é péssimo. Inclusive, na aula de reposição hoje, eu gravei um vídeo muito legal falando sobre os rios voadores, falando sobre a massa equatorial continental, né? Que forma esses rios voadores que trazem umidade para toda a região sudeste, sul, centro-oeste do Brasil. Luísa, sem problema, querida. Antes entrar atrasada do que não entrar, viu? Vocês podem entrar na aula a hora que vocês quiserem, porque às vezes a internet dá problema, às vezes tem algum problema, né? Hoje mesmo a minha internet custou para poder entrar aqui, tá? Então, meninos, esse processo, né? Por exemplo, que fala savanização da Amazônia, é um processo horrível. Quer dizer que você está tirando a vegetação natural e transformando uma outra coisa, que é o cerrado. Não que o cerrado não seja um bioma interessante, mas quando ele é original, tá? Quando ele é fruto da ação do homem, não é original, tá certo? Meninos, como sempre, eu gosto de colocar aqui, com as minhas palavras, as coisas mais importantes. Aí eu coloquei cerrado, nome da savana no Brasil. Lembrando que tudo que eu escrevo de vermelho, você tira print ou escreve. Árvores e arbustos retorcidos com cascas grossas.
solo ácido, duas estações bem marcadas, né? Que é o verão chuvoso e o inverno seco. A soja é hoje a grande inimiga do cerrado. Por quê? A partir da Revolução Verde, a partir de 1950, o homem passou a corrigir a acidez do solo do cerrado, que é muito fácil de fazer, na verdade. É só você colocar calcário que você tira a acidez do solo. Quando o homem descobriu isso, usando a química em favor da agricultura, o solo do cerrado passou a ser um solo fértil e eles começaram a devastar o cerrado e plantar soja por aí afora. Tá? É bom para a agricultura brasileira, é bom para o agronegócio, né? Porque a gente chama de agrobusiness, mas para o cerrado isso se tornou um grande problema. Tá bom? Agora nós vamos falar da uma muito queridinha minha, que é a caatinga, né? A palavra caatinga, com 2 As, é uma palavra indígena, que quer dizer mata branca. Eu sempre costumo brincar, quando eu estou, né, na minha sala de aula ao vivo, que a caatinga com um A só é fedor, né? Caatinga com 2 As não tem nada a ver com fedor, não, tá? A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. O que quer dizer isso? Que ela só existe no Brasil, tá? Durante muito tempo, a caatinga ela foi meio que deixando de lado, porque as pessoas não sabiam a riqueza da caatinga, não valorizavam o bioma da caatinga, né? A caatinga é um bioma super adaptado à escassez de água, né? As plantas, elas são xerófitas, ou seja, adaptadas à escassez de água, e ela tem 2 aspectos, tá? Sabe aqueles 4 meses que chove na região do sertão, né? Então, chove lá, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, ou se não, dezembro, janeiro, fevereiro e março, né? Então, durante esses 4 meses de chuva, a caatinga, ela fica verdinha, tá? Quando é a partir do mês de abril até novembro, vai ficar abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 8 meses sem chuva. A caatinga, para sobreviver, ela se adaptou. Então, ela entra. Olha que interessante, meninos, eu acho isso tão legal. Como é que a planta pode se adaptar desse ponto ao clima? Né? Ela entra como se fosse num coma. Né? Se a gente que não conhece a caatinga for hoje, né? Nós estamos aí no mês de outubro, começando no mês de outubro, lá numa região do sertão, você fala, ih, já morreu tudo. Pode passar aí a máquina, aí o trator, aí o arado, que não tem nada mais vivo. Na verdade, a planta está adormecida, tá? Para poder esperar as primeiras chuvinhas. Aí, quando tem as primeiras chuvinhas, ela fica toda verdinha de novo, tá? Então, ela tem esses 2 aspectos. Um aspecto verde durante a chuva e outro aspecto acinzentado durante a seca. Vocês todos já, com certeza, quando criança, né? Aí no ângulo mesmo, para quem estudava aí no ângulo, participaram de quadrilhas e a maioria das quadrilhas, sempre o pessoal, principalmente os pequenininhos, dançam aquela música lá da Asa Branca, lembra? Né? Que fala, até mesmo a asa branca bateu asas e voou, né? Aí fala que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação, né? Então tá contando sobre o quê? Sobre a caatinga, né? Aí tem um pedacinho da música que ele fala assim, então eu disse adeus sozinha, guarda contigo meu coração. Já estou tentando lembrar o pedacinho que fala, peraí, deixa eu lembrar. Aí ele fala assim, ó, quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chores não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. O que ele está falando? Ele está falando da caatinga, tá? Então, quando a plantação, ou seja, quando as plantas ficarem verdes, da cor do olho da rosinha, ele vai voltar. Então, ele está falando um tipo de migração, chamada migração sazonal, tá? O sertanejo sai do sertão durante o período de seca, deixa a mulher sozinha lá cuidando dos filhos, vai trabalhar na colheita da cana-de-açúcar, na zona da mata, que lá não para de chover, e vai voltar quando a chuva voltar para o sertão. Não é legal? E é importante a gente saber isso, porque Enem adora música popular brasileira, tá? Tem uns 2 anos que caiu Faroeste Caboclo no Enem, acho que foi 2018 e 2017, né? Então a gente tem que conhecer as músicas e tem que saber a interpretar, entender o que as músicas estão ali falando para nós, tá certo?
Então, a Caatinga é esse bioma, assim, super adaptado a essa região de seca do sertão brasileiro. Então, eu grifei aqui, ó. A Caatinga é uma formação de clima semiárido do sertão nordestino. Ocupa cerca de 11% do território brasileiro. É composto de plantas xerófitas, como as cactáceas, que apresentam folhas em espinhos, caducifolias, quer dizer que ela perde a folha. Então, ao invés de ter folha, ela tem espinho, viu? E pela carnalbeira, cujas folhas recobrem a cera que evita a transpiração. Ah, gente, eu lembrei de outra música aqui. Lembrei daquela música que chama Shot das Meninas, né? Que fala assim, ela só pensa em namorar, né? Aí a música começa assim, ó. Mandacaru, quando aflora lá na serra, é sinal que a seca deixa o sertão. Toda menina que esquece da boneca é sinal de que o amor já chegou no coração. Ela só pensa em namorar. Tá falando de quê? Tá falando da seca, tá falando da caatinga. Mandacaru é aquele cactus grandão que tem 3 metros de altura e quando ele aflora é porque vai chover, não é? Então é muito legal a gente fazer esse conhecimento das letras, né? A maioria delas são do Luiz Gonzaga, tá? São forrós muito conhecidos e muito famosos Brasil afora, tá? O principal uso econômico do domínio da caatinga é a agropecuária, que vem além de apresentar baixos rendimentos, afeta negativamente o equilíbrio ecológico, né? Então, infelizmente, eles avançam aí sobre a caatinga. Outra coisa legal, olha que pra vocês verem como é que é a caatinga, né? Cheia de espinho. E é quente pra caramba, né? Vocês já viram roupa de vaqueiro, por exemplo, a roupa lá do povo do Lampião? Não é tudo de couro? Né? Por que é tudo de couro? Porque para andar aqui na caatinga atrás de boi, que separa, né? Que desgarra, que eles falam, né? Você tem que andar com roupa de couro, senão você sai tudo furado. Faz igualzinho aquele desenho do pica-pau, né? Vai tomar água, vai sair água nos furinhos, tá? Porque a caatinga é cheia de espinhos. Por isso que eles usam, os vaqueiros usam aquela roupa de couro, tá? Para evitar esse impacto, seria preciso adotar técnicas de uso racional do solo, né, empregados atualmente, além da expansão da construção de açudes e canais de irrigação. Essas medidas impediriam aí o provável processo de desertificação que a gente vai falar aqui agora, né? Então, a Yasmin perguntou, a savanização seria uma coisa boa da Amazônia? Não. A retirada da caatinga, o que acontece? A área que é semiárido, quase deserto, acaba virando deserto, tá? 1/3 do estado de Pernambuco está em processo de desertificação. Provavelmente, quando os filhos de vocês estiverem estudando sobre a caatinga brasileira, eles vão aprender que no Brasil tem um deserto, né? Aí vocês vão lembrar, né? Daqui quantos anos isso, hein, meninos? Daqui uns 30 anos, né? Daqui uns 30 anos ou mais, né? Vocês vão falar assim, nossa, minha professora de geografia falava isso, né? Eu vou estar velhinha já, mas ainda vou estar viva, viu, gente? Aí fala aqui, ó, a vegetação característica do sertão, composta por plantas que necessitam e também perdem pouca água, ainda que essa vegetação ocorra em áreas de elevada temperatura, né? Na imagem, o cacto xique-xique, no Boqueirão, na Paraíba, em 2015, tá? O conceito de desertificação. Desertificação pode ser entendida preliminarmente como um conjunto de fenômenos que conduz determinadas áreas a se transformarem em desertos ou que a eles se assemelhem, tá? Eu coloquei aqui, ó, 1/3 do estado de Pernambuco, né, está em processo aí de desertificação, tá? Agora nós vamos falar de um bioma que tem se falado muito dele nos últimos anos, que é o bioma do Pantanal, não é? A primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é que o Pantanal ele não é um pântano. Então, para começo de conversa, o nome Pantanal é um nome errado, né? Porque Pantanal remete a pântano e o Pantanal não é um pântano. O que o Pantanal é? É uma planície inundável, né? Uma área rebaixada em relação às áreas vizinhas. As áreas mais altas do Pantanal têm 300 metros de altitude. Isso quer dizer que o Pantanal tem uma parte lá que tem 100 metros de altitude, né? Então, quando tem as cheias do Rio Paraguai e seus afluentes, vão acontecer grandes inundações no Pantanal. Mas para que essas cheias ocorram, é necessário, né, que venham chuvas da região da Amazônia. Por isso que é importante assistir a aula de hoje à tarde, que fala sobre os rios voadores, tá? Que fala sobre essa parte, tá?
Outra coisa legal é que o Pantanal não tem uma vegetação do Pantanal. O Pantanal é um mosaico. Você sabe o que é um mosaico? Mosaico é aquele tipo de quadro ou aquele tipo de obra de arte, que pode ser até uma colcha de retalhos, aonde cada pedacinho é de uma cor diferente. Geralmente a gente tem mosaico de azulejo, né? Eu gosto muito de dar o exemplo da colcha de retalho. Já viu uma colcha de retalho? Então, uma colcha de retalho é um mosaico, tá? Então, o Pantanal, ele é uma mistura, tá? No Pantanal você acha animais e vegetais, da floresta amazônica, da floresta tropical, que é a Mata Atlântica. Eu vou até trocar aqui, porque eu acho que floresta tropical depois é difícil de você lembrar que é a Mata Atlântica, né? Eu vou colocar aqui Mata Atlântica, tá? Para você lembrar com mais facilidade, né? Então, Mata Atlântica, Campos, tá? E, inclusive, da Caatinga, né? Deixa eu ver aqui, porque ficou faltando, do Cerrado. Ficou faltando um pedacinho aqui do Cerrado, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, o Pantanal não é um pântano, é a maior planície inundável do planeta, tá? O Pantanal passa alguns meses inundado e depois, né, na época das cheias, tá? E na época aí que a gente fala aí de várzea, né? É quando a Yasmin Santos pergunta, Carol, os mangues ficam no Pantanal? Não, Yasmin. Manguezal, eu ainda vou explicar no finalzinho desta aula, fica nas áreas litorâneas, tá? Aqueles negócios que parece barro que tem perto das praias, tá? Mas o mangue é mais parecido com o pântano que o Pantanal, tá? Existem teorias, meninas, que falam que o Pantanal, num passado distante, ele teria sido mar. Por quê? Porque, gente, aqui em casa tem muita árvore, sabe? Onde eu moro, aqui muito perto. Aí vocês devem estar escutando, um tanto de arara e agora tem cigarro. Vocês me desculpem, tá? Mas não tem muito jeito, não. Então, o que acontece? O Pantanal tem essa teoria de que o Pantanal já foi mar, porque tem várias lagoas no Pantanal com grande quantidade de sal, né? Que são chamadas de salinas, tá? Aqui está mostrando o gado, né? O que eles fazem? Eles têm que levar o gado para a parte alta, que é essa parte de 300 metros de altura, na época da cheia, senão o gado morre afogado, tá? E o que aconteceu esse ano? Na época das secas, né? Nós tivemos aí da vazante, nós tivemos aí muita seca, tá? E aconteceram muitas queimadas, tá? Então, aqui, ó, o Pantanal é uma grande depressão localizada no interior dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Muita gente tem dúvida, né? Aonde está a maior parte do Pantanal está no Mato Grosso do Sul, tá? Com altitude média de 100 metros acima do nível do mar, tá? Apresenta uma porção inundável que apenas nas estiagens do inverno se desenvolve uma vegetação, uma formação rasteira apropriada à prática da agropecuária. Então, no inverno, o gado vai pastar nas partes mais baixas, né? Quando vem a época da chuva, tem que tirar o gado dessa parte mais baixa. Na sua porção de alagamento eventual, observa-se arbustos em meio à vegetação rasteira, enquanto nas áreas altas se encontram aí espécies típicas do cerrado, com alguns pontos úmidos, com misturas de espécies arbóreas da floresta tropical. No Pantanal, a pecuária também, como atividade econômica tradicional, é praticada geralmente em harmonia com o meio ambiente sem destruí-lo, mas isso era no passado, viu, gente? Recentemente, porém, outras atividades que envolvem investimentos de grandes capitais ganharam destaque na região. A implantação da agricultura comercial, com utilização de agrotóxicos, construção de estradas, aí não está mais alagando, né? Barragem de águas do Pantanal, tá? A partir de então, se observou um desequilíbrio ecológico na região, tá? O Pantanal é considerado um bioma de transição, tá? E o rio responsável pelas cheias do Pantanal, tá? É o Rio Paraguai. Eu vou até colocar aqui, ó, Rio Paraguai, tá? Seus afluentes. Afluente quer dizer um rio menor, né? Que está ali naquela região, tá? E agora sim, Yasmin, nós vamos falar das formações campestres e litorâneas.
né? As formações campestres, como o próprio nome diz, são os campos, né? São denominadas aí só apenas por herbáceas, que quer dizer vegetação rasteira, gramínea, com poucos arbustos, que podem ser encontradas em várias regiões do Brasil, tá certo? O pessoal está fazendo chamada aí, quem quiser colocar. Nós temos aí os campos meridionais, que são chamados aí de campos sulinos ou pampas, que se encontram na região aí mais do sul do Brasil, tá? Denominados campos limpos. Nós temos os chamados campos de altitude, que acontece aí na Serra da Mantiqueira, como no Sudeste, nas regiões aí de planaltos norte-amazônicos, chamados de campos de Roraima, tá? E esses são os campos de altitude. E nós temos também os campos de Ileia, que são naquelas áreas lá da região da Amazônia, como na ilha de Marajó, tá? Então, é uma vegetação de herbáceas, só capim. E aí nós temos as formações litorâneas, né? Que se estende por toda a costa brasileira, apresentando vegetação variada de acordo com o nível de umidade. Essas plantas, elas são halófilas. O que quer dizer uma planta halófila? Adaptada ao sal presente no solo, né? A um solo arenoso e com sal, tá? Eu coloquei aqui uma explicação mais facilzinha para vocês sobre o que é mangue, né? Então, o mangue, ele ocorre no ponto de encontro entre o rio e o mar, em áreas tropicais. Então, tem que ser em áreas tropicais. E é o berço de várias espécies de animais. Então, aqui tem uma foto de um manguezal, né? As plantas dos mangues, como o solo ele é muito rico em matéria orgânica, mas ele é muito denso, ele não tem oxigênio. Então, as plantas elas ficam com as raízes para o lado de fora. A gente fala que são raízes aéreas, porque a planta respira pela raiz, né? E aqui, ó, ela tem que ficar com a raiz para o lado de fora para conseguir respirar. Então, se a gente vê o manguezal, a gente tem a impressão que ele está caindo, despencando, mas na verdade ele é daquele jeito mesmo, tá? O manguezal ele é rico em matéria orgânica e no mangue vão ter várias espécies que vão se reproduzir. Diversos pássaros, diversas espécies de peixes, diversas espécies de crustáceos, como caranguejos e outros aí, tá? Então, aqui, ó, os mangues apresentam vegetação com maior adaptação à intensa salinidade, que são esses, halófila, e falta de oxigenação do solo. Localizam-se em áreas alagadas, periodicamente pelas águas do mar. São arbustos misturados a espécies arbóreas, quase sempre com tronco fino e raízes aéreas, que são as raízes para o lado de fora. Nessas áreas, a principal atividade econômica é a extração de caranguejo. Os manguezais, eles são hoje destruídos por vazamentos de petróleo, vazamentos de esgoto e pelo que está acontecendo agora lá, que é a especulação imobiliária, né? É incrível, vocês me desculpem, mas não tem como não criticar. A gente tem um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente, né? E aí ele aprovou lá uma lei que tira a proteção do manguezal. Para que faz isso, né? Para vir cá e construir, por exemplo, um resort, um hotel, mansões, né? Para essas áreas aqui serem aterradas e invadidas, tá? Então, teoricamente, né, para gerar lucro aí para a indústria do turismo, principalmente. Só que com a morte do mangue, várias espécies também morrem junto, né? Então, o manguezal, ele é um bioma e tem que ser preservado, tá? Mas, infelizmente, nós estamos vendo aí uma disputa judicial porque o ministro do Meio Ambiente está tirando a proteção da área de mangue, e isso é um absurdo, não é? Nós temos aí a vegetação de restinga, tá? Que é uma área que recebe influência aí marinha na costa do litoral, tá? Aparecem espécies herbáceas e arbóreas, como aroeira da praia, cajueiro, que favorece a formação de dunas, né? Então, essa restinga é a vegetação que cresce nas dunas. Quando a gente vai, por exemplo, em local que tem muita areia, que não está ali próximo ao encontro do mar com o mar, né? A vegetação de restinga. Nós temos ainda a vegetação de dunas, tá? Que são plantas rasteiras com raízes profundas, que geralmente crescem em sentido horizontal, elas não crescem para cima, né? Elas crescem para os lados, que formando aí verdadeiros cordões de vegetação. Essas plantas também são adaptadas à areia e ao sal, né? E a vegetação de praias, que são espécies aí halófilas, que eu falei para vocês que são espécies aí ricas, né? Que se adaptam a regiões ricas de sal.
como a salsa da praia e o juntum, né? Que são vegetações aí arbustivas do litoral paulista, tá? Mas o mais importante de formações litorâneas que vocês não podem esquecer são os manguezais. Você pode até saber que existe vegetação de dunas, de restinga, de praia, mas o mangue é o mais importante, porque o mangue é um verdadeiro berçário, tá? Onde várias espécies vão se reproduzir, tá? A atividade que vocês vão fazer para mim, o Em Classe, página 394 a 398, e o capítulo 17, né? Meninos, vamos, né, comemorar aí o Dia da Criança junto com a escola, participar aí das atividades que a escola está fazendo aí para comemorar o Dia das Crianças de maneira diferenciada com vocês, né? A gente brinca assim, só um minuto, pode falar, Natália, que eu te respondo. A gente brinca que não é criança, né? Que não gosta que chama a gente de criança, mas sempre quando tem uma festividade das crianças, a gente gosta de participar, né? Então, que vocês todos possam participar, tá bom? Pois não, Natália? Não sei. Não sei, Natália, podia contar pra gente, né? Não contou, menina, surpresa até pra gente, né? Eu não sei o que é o lanche. Não, a Júlia não contou. Ai, ai, né? Podia contar pra gente, também tô curiosa para saber o que vai dar nesse drive-thru, né? Porque, não sei, às vezes pode ser o de sempre, o cachorro-quente, às vezes pode ser, sei lá o quê, né? Que escalorão, um picolé, né? Eu não sei. Não sei mesmo. Ela não falou para nós também. Acho que eles estão fazendo segredo. É amanhã, não é? Dia 7? Eu estava na academia, só recebi a mensagem da Júlia, mas eu não vi o que estava falando no vídeo. O vídeo eu não tive jeito de assistir, tá? Meninos, vocês aí têm prazo até o dia 14 para fazer o exercício de revisão, tá? Acho que sim, é só passar de carro lá sim, tá? Alguém tentou fazer lá o formulário e não deu conta? Tá tudo certinho? Tá dando certinho, né? Eu já vi lá que vários já fizeram. Mas como é até dia 14, né? Vocês têm tempo lá. Depois vocês tentam lá, não deixa para a última hora, não. Porque aí, Ana Clara, dê uma olhadinha. Eu sei que teve uma pessoa que foi tentar fazer, não tem que fazer login, mas às vezes, se você fizer pelo celular, pode pedir para fazer login. Então, é melhor fazer pelo computador, né? A dica que eu achei na internet é que pelo celular não dá problema. Pelo celular, não, pelo computador. Então, tentem fazer pelo computador, tá bom? Depois vocês me falam. Alguma dúvida, gente? Não? Então, não deixem de fazer os deveres, participem aí para a gente ver o que vai dar nesse drive-thru aí, que eu também estou curiosa. Viu? Depois vocês me contam. Beijinho. Tchau.